Imagine a cena. Um altar decorado com flores brancas, centenas de convidados de roupa fina, um padre segurando o livro sagrado, e a noiva simplesmente não aparece. O silêncio começa a pesar. Os murmúrios se espalham pelos bancos como um incêndio em palha seca. E então, do fundo da igreja, surge uma mulher com vestido branco. Mas não é a noiva que todo mundo esperava. Esse é o tipo de reviravolta que a gente nunca esquece. Esse é o tipo de traição que revela, em um único momento, tudo o que estava podre por baixo de uma fachada perfeita. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre mentiras que vivem disfarçadas de amor, sobre homens que prometem o mundo enquanto escondem outro universo paralelo, e sobre mulheres que decidem, cada uma à sua maneira, não aceitar mais o papel que foram obrigadas a interpretar. Antes de mergulhar de vez nessa trama que vai te deixar sem fôlego, preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Cada análise que a gente traz aqui é um trabalho profundo, apaixonado, feito para você que não se contenta com resumo raso. Ativa o sininho também, porque os vídeos aparecem sem avisar e você não vai querer ficar de fora. Agora, vamos ao que interessa. Vamos começar pelo centro de tudo, Manuel. Ou Maneco, como todo mundo chama com uma certa ternura que, agora, parece completamente ingênua. Maneco é daquele tipo de homem que aprendeu muito cedo que o charme resolve quase tudo. Ele tem o sorriso certo, as palavras certas, o timing perfeito para parecer apaixonado quando a situação exige. Mas por baixo dessa superfície polida, existe um homem profundamente dividido. Não entre o bem e o mal, como num conto de fadas. Entre o que ele quer parecer e o que ele realmente é. E o que ele realmente é. É um homem que, no exato momento em que deveria estar comemorando o noivado com Adriana, aquela mulher a quem prometeu fidelidade diante de todos, não consegue resistir ao olhar de outra. A Nicinha aparece do lado de fora da mansão. Apenas passa pela rua. E Maneco desmorona. Aquele castelo de boas intenções que ele levou tanto tempo construindo desaba em questão de segundos. Ele vai até ela escondido, se esconde na moita do próprio jardim, no dia do próprio noivado, enquanto a festa acontece lá dentro e Adriana ri e diz para os convidados que confia nele até debaixo d'água. Essa frase, ele é fiel até debaixo d'água, é uma das mais dolorosas de toda a história. Não porque Adriana seja ingênua, mas porque ela acredita naquilo que está dizendo. Ela construiu uma versão do Maneco na cabeça dela, e essa versão não tem defeitos. Esse Maneco dela é finérrimo, elegante, confiável. Ela defende essa imagem com garra, com orgulho. E enquanto ela faz isso, o Maneco real está lá fora, na escuridão, sussurrando coisas no ouvido de outra mulher. A Nicinha, por sua vez, é uma personagem que merece ser analisada com muito mais complexidade do que a narrativa superficial costuma permitir. Ela não é simplesmente a outra. Ela é uma mulher que sabe exatamente o que quer, que joga com as regras que o mundo masculino criou e as usa a seu favor. Quando ela diz que a aliança de noivado é aquela que ela nunca vai ter, existe uma camada de melancolia real nessa fala. Ela conhece o lugar que lhe foi reservado nessa história. Ela não se ilude. Mas tampouco aceita passivamente esse papel, porque ela está o tempo inteiro negociando, provocando, existindo de um jeito que é impossível ignorar. O que mais chama a atenção na relação entre Maneco e Nicinha não é o desejo. O desejo é simples, é humano, é até compreensível. O que chama a atenção é a cumplicidade. Eles têm uma linguagem própria, um entendimento silencioso. Quando ela ri da situação absurda de estar na moita com o noivo no dia do noivado dele, ela não ri de Adriana. Ela ri da comédia trágica que é o mundo onde os dois vivem. E Maneco, mesmo aterrorizado com a possibilidade de ser pego, não consegue se afastar dela. Agora vamos falar de Adriana. Adriana é, talvez, o personagem mais complexo de toda essa trama, e também o mais subestimado. Ela é exuberante, dramática, atrasada pro próprio casamento por escolha própria porque acha que chegar atrasada é chiquérrimo. Ela quer que tudo seja espetáculo. Ela vive a vida como se fosse musical permanente. E essa extravagância toda funciona como uma armadura. Por baixo de tanta performance, existe uma mulher que está se casando com alguém por razões que ela mesma não consegue articular completamente. A Paulinha, a melhor amiga, tenta abrir os seus olhos. Pergunta com toda franqueza: você tem certeza que é isso que você quer? E Adriana desvia. Defende o Maneco, defende o casamento, defende a escolha. Mas o corpo dela diz coisas que a boca não diz. Ela fica preocupada quando ele some do jantar de noivado. Ela vai atrás. Ela sente que algo está errado antes mesmo de conseguir provar. O instinto feminino que a narrativa romântica tantas vezes ignora, aqui,
Está gritando. Só que Adriana, treinada a vida inteira para ser a protagonista do espetáculo e não a investigadora dos bastidores, não sabe ainda como ouvir esse grito. E então entra Caio. Caio é aquele personagem que carrega o peso de amar alguém que ainda não está pronta para ser amada. Ele conhece Adriana de verdade. Sabe das contradições, das performances, dos medos que ela esconde atrás do sorriso enorme. E é exatamente porque ele a conhece assim, tão fundo, que ele não consegue cruzar os braços e assistir aquele casamento acontecer. Quando ele decide agir, quando ele planeja tudo com uma precisão quase cinematográfica, ele não está agindo por possessividade. Ele está agindo por amor. Mas também, é preciso dizer, por uma convicção absoluta de que ele sabe o que é melhor para ela, e isso, em si, é uma conversa que merece ser feita. A cena do sequestro, porque é isso, tecnicamente, que acontece, é ao mesmo tempo absurda e emocionalmente precisa. Caio entra na frente do carro com o Fusca. Manda o motorista embora. Entra no veículo da noiva, com ela dentro, vestida de branco, em pânico total, e sai em disparada. Adriana se coloca pela janela, gritando socorro para quem quiser ouvir. E o Rafael, o irmão, está dentro do avião esperando. Tudo foi planejado. Cada detalhe foi pensado. Existe algo profundamente revelador no fato de que o plano de Caio só funciona porque Nissinha também entra na jogada. Eles formam uma aliança improvável, o professor apaixonado e a amante decidida. Cada um com o seu próprio interesse, cada um com a sua própria razão para querer que aquele casamento não aconteça da forma que estava planejada. E quando os dois convergem para o mesmo objetivo, o destino de Maneco está selado. Na igreja, enquanto a música de entrada toca e os convidados esperam, Nissinha sobe as escadas com um vestido branco e um sorriso que conta toda a história sem dizer uma palavra. A confusão entre os convidados é real, genuína. Ninguém entende o que está acontecendo. Os pais do noivo ficam em choque. Mas Maneco fica emocionado. Porque ele sabe. Ele organizou tudo isso. Ele escolheu. E a escolha dele diz mais sobre o homem que ele é do que qualquer discurso de noivado jamais poderia dizer. Consegue. Agora você é minha. Ele sussurra isso no altar para Nissinha. E ela responde com uma promessa velada, quase uma ameaça carinhosa, de que ele ainda não sabe o que está por vir. Eles se casam. O escândalo está feito. E Adriana? Adriana está no avião. Depois num paraquedas. Depois numa ilha. E quando Caio finalmente para de correr e olha para ela e diz que o pastel casou com outra, que tudo foi planejado, que ele não podia deixar aquilo acontecer, ela fica em silêncio por um momento que parece eterno. E então, com aquela voz que ela tem quando para de fazer espetáculo e começa a ser real, ela diz: "Isso é a coisa mais romântica que alguém já fez por mim na vida inteira." Mas será que é? Aqui chegamos às teorias. Ao que pode ainda estar por vir, ao que esses personagens guardam de não resolvido. A primeira teoria é a do Maneco arrependido. O casamento com Nissinha pode parecer um final feliz para ele, mas as mesmas razões que o faziam ser infiel a Adriana podem se repetir. Maneco é um homem que não suporta o peso da exclusividade. Nissinha sabe disso melhor do que ninguém. Ela foi a outra durante muito tempo e conhece todos os truques que ele usa. A questão é, quando não há mais uma Adriana para trair, quando Nissinha passa a ser a esposa oficial, o que acontece com o desejo de Maneco? A teoria diz que ele vai encontrar outra Nissinha. E que Nissinha, dessa vez, vai ser quem sofre. A segunda teoria é sobre Adriana e a ilha. A declaração de Caio é bonita, mas foi feita sob condições extremas, depois de um sequestro, depois de um choque emocional enorme. Adriana pode estar num estado alterado de emoção, no momento em que qualquer gesto de proteção parece amor absoluto. A teoria diz que quando a poeira baixar, quando eles voltarem para a cidade e a vida real aparecer com todas as suas complicações, Adriana vai questionar se o que sentiu na ilha era amor de verdade ou apenas alívio. E essa diferença pode custar tudo. A terceira teoria é sobre Nissinha e o futuro da família de Maneco. O pai dele deixou escapar que o peso saiu das suas costas e foi para as dele. Isso não é só uma fala de comédia. Nissinha vem de um universo diferente, tem uma reputação que precede ela e chega numa família que claramente esperava outra coisa. Mas Nissinha é inteligente, estratégica, sobrevivente. A teoria diz que ela vai, lentamente, silenciosamente, conquistar cada membro daquela família. Não por manipulação barata, mas por uma autenticidade desconcertante que ninguém esperava. E no final, ela pode ser a única nora que aquela família vai realmente respeitar. O amor que parece loucura às vezes é o único que sobrevive. O amor que obedece a todas as regras às vezes é o que mais mente. Maneco escolheu o caos.
Adriana foi arrastada para dentro de uma ilha por alguém que a ama de verdade, ou pelo menos acredita que ama. E Nitina? Nissinha sempre soube o que queria. Sempre. A pergunta que fica, aquela que não tem resposta fácil, é: entre ser amada do jeito errado por muito tempo e ser amada do jeito certo de forma inesperada, o que você escolheria?